Então, bom dia. Estava me preparando para sair, aí me bateu uma vontade de falar algumas coisas da palavra de Deus, né? Vou falar assim para você sobre a jumenta de Balaão ou a mula de Balaão. E se você tiver uma Bíblia aí, você pega a Bíblia, está no capítulo 22 de Números. Eu não vou ler o texto, mas já vou deixar aí para você meditar no texto, leia o texto todinho, o contexto. Números 22, a partir do versículo 1, vai contar de uma situação, né? Deus usava naquela época homens escolhidos para profetizar sobre alguma situação que Israel estava vivendo, porque não tinha escrita ainda, né? A Bíblia não era escrita. Então ele escolhia dentre todos um homem e enchia ele com o Espírito Santo, e através desse homem Deus falava através desse profeta. Aí, em um determinado momento, Deus está falando com Balaão, e Balaão ele não consegue entender. Aí Deus faz com que a mula, o animal, o jumento, aqui no Nordeste, aqui no Brasil é conhecido como jumento, esse jumento que estava levando o profeta, falasse. E assim o profeta consegue entender. Mas mesmo assim, quando Deus estava falando com o profeta, enviando o anjo, o profeta espanca a mula 3 vezes e o anjo dá uma chamada de atenção em Balaão. Eu gostaria de dizer assim para você, que muitas das vezes, né, as pessoas chamam a gente de mula de Balaão, e a gente fica achando que isso é uma ofensa, né? Mas eu quero te falar assim de um outro enfoque. Deus deu inteligência, deu sabedoria, deu essa massa encefálica, e hoje nós somos considerados animais racionais e devemos usar essa racionalidade para fazer as coisas de acordo com como diz as escrituras, né? Você fazer um culto racional, e muitas das vezes a gente não faz nada racionalmente, a gente faz irracionalmente, e de repente um animal que é considerado um animal irracional, ele começa a usar da racionalidade divina para fazer com que o ser racional possa entender o que Deus está querendo dizer com ele. Nós estamos vivendo numa geração tão complicada de cristãos hoje, cristãos não, né? Crentes, que os crentes hoje são crentes Nutella, né? Acho que a pior geração que tem é essa daí. É crente caco de vidro porque vê o sol refletindo a luz dele no crente, ele se acha o próprio diamante. É crente Nutella, criado em apartamento, em condomínio, com leite todinho. Crente floco de neve, já falei isso em algumas vezes, né? O crente mimizento, não pode falar nada, tudo que fala ofende, desmorona. Então, Deus está falando dessa geração que nós vivemos hoje, né? A geração que fala, mas não conhece nem um pouco de Deus, né? E aí Deus, ele, na sua infinita sabedoria e por amor a nós, ele chama algumas jumentas para falar conosco, né? Eu me recordo assim, para ser mais prático para você, que em determinado momento da minha vida cristã, logo no começo da minha vida cristã, eu sofri demais e não conseguia ouvir, discernir a voz de Deus, não conseguia entender Deus falando comigo, e aí Deus ele começa a levantar mulas para falar comigo, para me saber que de fato aquilo que ele já tinha falado no meu interior era verdade, né? Então eu quero compartilhar com você também um texto que está no livro de Reis, sobre profeta também, tá? Reis 13, 1 Reis 13, a partir do versículo 11. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei e contaram a seu pai. E disse-lhes o seu pai: Por que caminho se foi? E seus filhos mostraram um caminho para onde fora, e o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Abardar-me um jumento, e abardaram um jumento no qual ele montou. Continua lendo aí, tá? Não vou falar muito não, porque vai ficar muito longo. Deus havia falado para o profeta velho: olha, você não escuta esse, não escuta aquele. Você só escuta eu que estou dizendo para você seguir esse caminho. Você não se desvia do caminho. Entendeu? Aí, de repente, chega um profeta novo
e fala para o profeta velho seguir um determinado caminho. Depois você lê lá e você vai entender o contexto. Sabe? Então acontece determinadas situações em que Deus ele fala algumas coisas no nosso íntimo, no nosso interior, na nossa mente, na nossa alma. Aí chega qualquer pessoa, qualquer Zé Mané e fala alguma coisa contrária, tudo aquilo que Deus falou, a gente deixa de obedecer a voz de Deus para obedecer a voz do Zé Mané. A gente não escuta o que Deus fala, então de repente às vezes Deus tem que levantar um jumento ou uma jumenta para falar conosco, para a gente poder entender que é Deus falando. Levanta um ser irracional para falar conosco na nossa racionalidade para a gente entender que é Deus. Porque a gente não consegue racionalmente e espiritualmente discernir quando Deus está falando conosco ou não. Essa geração que nós estamos vivendo agora é a geração de pessoas literalmente em trevas, totalmente desviada da palavra de Deus. Pessoas que se amontoam em lugares, mas elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não conseguem discernir quando é Deus falando aos seus corações e acabam obedecendo aquilo que não é de Deus para suas vidas. E acabam exatamente como